Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pumpcast. E agora é parte 2, hein? É isso aí. Teve muito papo na outra, não deu nem pra fazer, tivemos que cortar pra parte 2. E a gente tá com o Rosselão, há mais de 10 anos no mercado cripto, fundador da Smart Pay. E agora a gente vai falar um pouco sobre como que tá essa parte da inclusão dos meios de pagamentos, da educação, da parte financeira e também da Blackdoor que ficou do último episódio. Bom, voltando ali, né, já que a gente tinha a pergunta sobre de backdoor e se Satoshi aparecesse amanhã, vamos deixar uma coisa bem clara primeiro para a audiência. Eu não sou Satoshi Nakamoto. Importante dizer. Importante dizer, tá? Então, coleguinhas, não sou eu Satoshi Nakamoto, de repente pode ser você. Tá? Mas vamos lá. Hoje, né, aquilo que a gente tinha conversado, vamos imaginar num determinado momento 1 milhão de bitcoins, que é o que Satoshi Nakamoto tem, até um pouquinho mais do que isso. Né? O que poderia influenciar no mundo se de repente aparecesse Satoshi Nakamoto e falar: cheguei, galera, bora torrar o dinheiro, né? Pô, vamos. Isso poderia impactar? Se fosse uma. Logo de primeiro, com certeza o preço a gente ia ter uma tentativa de correção, mas hoje em dia eu vejo que está muito mais centralizado. Quanto mais tempo levasse para um episódio como esse acontecer, melhor seria, né? E aí vem um pedido meu a todo mundo que está assistindo isso. Quer ajudar um evento como esse não ter um impacto muito forte? É muito simples. Compra toda semana uma fraçãozinha bem pequena de Bitcoin e não vende ele. Toda semana compra aquilo, 100 reais, se for o caso, 200 reais ou 50 reais. Compra aquilo que você pode comprar e vai guardando. Sabe por quê? O que isso vai fazer de benefício? Quanto mais pessoas tiverem menos frações de Bitcoin, melhor e mais sustentável e mais forte a rede. Porque você vai dizer assim: tá bom, Satoshi, bota o seu 1 milhão aí para torar, mas todo o resto da comunidade tem outros 10 milhões, então acaba não impactando tanto. E também te ajuda a proteger contra, imagina, BlackRock. Aproximadamente 700 mil bitcoins tem a BlackRock. Se a BlackRock decidir liquidar todos os bitcoins amanhã, dá um impacto. Como é que você pode fazer para dizer para BlackRock: chupa? Comprando um pouquinho de Bitcoin todo dia e diz para BlackRock: o meu Bitcoin, BlackRock, você não vai comprar. São 21 milhões, colega. 19 já foram minerados. Ou seja, tirando 1 milhão que está na mão do Satoshi, 1 milhão que está na mão do Roger Ver, os 700 mil que está na mão da BlackRock, o segundo ali, o outro colocado depois da BlackRock, tem 80 mil. Então você começa a ver, e quanto mais você vai descentralizando, isso melhor é. E aí você, coleguinha, vai lá e diz: o meu Mr. BlackRock, você não vai comprar. Vai fazer o quê? O BlackRock vai ter que ir agora no Pedro. Ô, Pedro, vende o teu aí, porque o Rossano não quer vender o dele, velho. Pedro, mano, o meu eu vendo quando tiver 1 milhão. Então, isso você acaba tornando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E aí o Pedro diz pra mãe, pro cachorro, pro papagaio, pra comprar um pouquinho. E aí a gente vai no Caio, fala pra comprar isso, pra comprar. E vai. Quanto mais pessoas tiverem menos Bitcoin, melhor é para o ecossistema. Você não vai fazer com que o poderoso não consiga. E aí, aquilo que tu tá falando no nosso episódio anterior, o que acontece se Satoshi ou uma grande, vamos falar, um grande fundo de investimento resolve entrar no mercado e sair liquidando que nem louco? Numa situação como essa, o sistema seria tão forte que eles iriam perder. Não, até poderia conseguir manipular um pouquinho, mas muito pouco, porque é muito descentralizado. Ao mesmo tempo, a gente começa a entrar no impacto, né, que a gente estava conversando até um pouco atrás aqui, que é justamente esse dinheiro todo que tem na mão dos governos. Tá acontecendo uma guerra, o governo imprime dinheiro, compra munição e manda lá para os caras da guerra. Por quê? Porque ele pode imprimir dinheiro. Tá, o Bitcoin não dá para imprimir, né? O Bitcoin não tem, é 21 milhões. E quando a gente chegar a partir de 2036... 99% dos bitcoins já foram minerados. Não dá para gerar bitcoin do ar, não é que nem o dinheiro que você faz isso. Isso descentralizado, a gente começa a ver seres humanos pegando nas bolas do governo e apertando e dizendo assim para ele: agora quem te controla sou eu, desgraçado. Por quê? Porque você tem o poder financeiro nas suas mãos. E se você não está feliz com o Brasil, você vai dizer: vou embora, o governo brasileiro, vou para outro país com os meus bitcoins.
Você não corre o risco dele ser congelado, do governo dizer você não vai sair do país com seu dinheiro, com as suas barras de ouro, ou com seus títulos ao portador, ou com isso aqui. Não, por quê? Porque a sua carteira de Bitcoin, a chave privada pode estar pura e simplesmente tatuada no seu corpo e só você sabe. Pode estar num chip implantado no seu corpo e só você sabe. Então você passa a ter uma liberdade muito maior. Então eu acho que o Bitcoin como reserva de valor, não como moeda de meio de pagamento, mas como reserva de valor, dá uma liberdade para o ser humano muito maior e tira o poder de fogo que o Estado tem. O que a gente está vendo agora na revolução de meios de pagamento e de pagamento é o poder que a gente está retomando. Se a gente voltar na história, lembre que lá atrás eram as pessoas que tinham as vacas, que tinham as galinhas, que tinham os porcos, que tinham as moedas de ouro. Elas contribuíam para o rei se o rei fosse legal. Aí o rei descobriu que se ele tivesse um exército gigantesco, ele podia ir lá e tomar das pessoas. Mas até chegar nessa parte, era assim. Aí quando descobriram um poder, de novo, poder bélico, pronto, tá aí. Então quando a gente vê o que está por trás do dólar, alguns porta-aviões, alguns jatos, alguns milhares de soldados. Vamos voltar lá vamos falar na Itália ou na Roma antiga, o que estava por trás do dinheiro? Os soldados, os arcos e flechas, não mudou muito. Mas e antes disso, que não tinham soldados e não tinham arco e flecha? Era uma comunidade descentralizada. Eu trocava minha galinha por um pedaço de carne. Não tinha um governo no meio. A gente está tendo a oportunidade de dar um reset e dessa vez a chave privada está na minha mão. E aí sim, eu tenho o poder. Cabe a gente, cada ser humano, descentralizar. Então, você que presta um serviço, seja de advogado, médico, cirurgião, trabalha na OnlyFans, o que quer que seja, não tem, é um trabalho. Você empreende. É um trabalho. Aceite Bitcoin. Mas aceita aquilo que você pode economizar. Então, por exemplo, eu trabalho na OnlyFans. Alguns clientes eu vou pedir em Bitcoin, outros clientes eu vou pedir em reais. O do Bitcoin é a sua reserva de valor. E aí bota na sua cabeça o número que eu falei, 2036. Falta pouco tempo, bem pouquinho. Então, aí você coloca ali, tá, essa é onde... Porque com certeza em 2036 o Bitcoin vai estar valendo muito mais. Então, como é que a gente se defende de grandes carteiras liquidar no mercado? Fracionando e comprando de um pouquinho em pouquinho em pouquinho. Porque quando Satoshi Nakamoto ou qualquer uma BlackRock, ou uma Silverlight, ou uma Silvergate, qualquer uma desses caras gigantescos aí que estão no mercado, resolver liquidar, não vai impactar em absolutamente nada. Hoje, no dia de hoje, impactaria. Agora, se tu tiver a fim de me ajudar, pode ser que daqui 10 anos não vai impactar em nada. Chupa governo e chupa BlackRock. É isso aí. Mas até entrando nisso, tem uma coisa interessante, você falou do outro podcast sobre a fragilidade do Bitcoin como meio de pagamento. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria entender como que você vê o amadurecimento do mercado hoje? Cara, assim, primeiro vamos da fragilidade que eu acho extremamente importante a gente falar, né? Da rede Bitcoin, que é a mais usada, ok? Bom, tempo de confirmação de um bloco, tempo médio, 10 minutos. Não dá para eu ir no supermercado, pagar o cara do supermercado e esperar 10 minutos pela confirmação, né? E se o bloco estiver levando 1 hora, lascou. Então, não dá. Então, não escala. A gente precisa de uma maneira de escalar. Se a gente olhar o outro aspecto, tá bom, beleza, não vai ser no supermercado, mas vai ser de uma pessoa para outra pessoa. Aí eu vou lá e mando pro Pedro, cara, 2 bitcoins. Ele vai na blockchain, olha, vai ver o meu saldo. Por quê? É super transparente, o sistema foi feito para ser transparente. Nesse ponto de vista, talvez Satoshi Nakamoto morasse na Suíça quando ele inventou essa porra. Porque se ele estiver no Brasil, meu velho... Ele não ia criar. Não ia criar, não ia, né? A nossa mentalidade é assim, a gente conversou aqui nos bastidores, no Brasil a gente tem o celular do ladrão, a gente tem a carteira do ladrão. Onde já se viu isso, cara? Imagina Satoshi Nakamoto dizer o seguinte, esse aqui é o Bitcoin do ladrão, esse aqui é o Bitcoin. Esse é o seu. Esse é o seu. Não dá, né, colega? Então, a gente tem essa mentalidade. Então, essa questão de privacidade, uma calma, que já foi resolvido, tá, galera? Com o pessoal, a gente vem trabalhando junto com a Tether, vem trabalhando bastante mesmo, para que a gente resolva a questão da privacidade. Tem o protocolo do Bitcoin Layer 2 que vai sair, que é o RGB,
A Tether está liderando todo esse projeto, muito em breve a gente entra no circuito também. Então, a questão da privacidade está em vias de ser resolvido. Mais 6 ou 7 meses vai ser resolvido esse problema dessa E fragilidade. como que você vê a solução para esse problema de fragilidade? Por mais que vocês estão construindo, o que você vê que é o plano perfeito? O plano perfeito é o usuário ter um carimbo de que aquele valor que ele recebeu tá lá, mas ele não vai ver as minhas transações ou o meu saldo. Esse é o mundo perfeito. E já existe uma blockchain E que não tem isso. mostra o número da sua carteira. Vai mostrar o número da minha carteira, mas não mostra o saldo que eu tenho. Entendi. Ele pode mostrar o saldo da minha, ele pode mostrar o número da minha carteira, mas nunca as transações e nunca o saldo. Então, é esse o caminho. Ele até pode saber que eu tenho Bitcoin, mas ele vai saber, afinal, eu mandei Bitcoin, né? Então, eu tenho Bitcoin, mas saber o quanto eu tenho não vai ter. Que é o que acontece na Monero hoje. Mas a Monero também não escala. Então, existe até uma certa, vamos falar assim, um pouquinho de discussão com relação a esse protocolo. Eu estava conversando com o pessoal, com os engenheiros, e aí eles falaram assim, não, mas hoje já é possível escalar, o nosso time block é de 10 segundos, ou não, era de 1 minuto, o nosso time block é de 1 minuto. Falei, então a gente vai na fila do supermercado, 60 pessoas para pagar, o número 60 espera 1 hora. Não faz sentido. Então, não escala. A gente tem que ter coisas a nível realmente de segundos e tem que ser muito fácil de transacionar. Então, vai levar um determinado tempo, mas já está em vias de ser resolvido. A Monero já resolveu lá atrás, desde o começo. Aí a gente tem blockchains como a Lightning, já mais ou menos resolve, mas a Lightning tem os seus problemas também, tá? Não é o mundo perfeito. A gente tem o RGB, que está saindo, que ainda está em desenvolvimento. E a gente tem a Liquid. A Liquid Network, ela já tem o SDT rodando em cima da Liquid, e aí a gente vai fazer alguns experimentos com a Liquid usando o SDT. Então, em breve, muito em breve mesmo, é questão de menos de 2 meses, você já vai poder fazer transações em Liquid e o usuário que recebeu o SDT não vai saber o saldo que você tem. Então, na nossa carteira, na Truther, a gente já tem um ensaio dessa facilidade, do você mandar para um usuário o SDT em qualquer uma das 13 blockchains que o SDT suporta e o usuário não vai saber o seu saldo, ou você pode receber do usuário e o usuário também não vai conseguir ver o seu saldo. Hoje, na Truther, a gente já tem um ensaio dessa tecnologia. Ainda não é perfeito porque não é nível de protocolo. Na Liquid está sendo colocado a nível de protocolo. Então isso é muito, muito, muito interessante. Tá? Então a gente vai resolver a questão da privacidade e aí abre novas possibilidades que é o quê? Sempre mirando a descentralização. Pô, o banco antes não podia, o banco digital não poderia oferecer uma carteira de USDT, porque se o usuário A mandar para o usuário B, agora o usuário A vai saber o quanto o usuário B tem de saldo. Não pode. Nenhum regulador vai aceitar isso. Agora, se eu permito isso, tanto no Bitcoin como no USDT, então no meu banco digital eu posso comprar Bitcoin e eu posso ter o Bitcoin de verdade, não como os outros bancos que tem por aí que vende o mesmo vale coxinha, né? Vende o A vale licença, Bitcoin, né? né? Ó, você tem a licença de ter esse pedacinho de Bitcoin. Exato, mas existe um porquê deles fazerem isso, que é justamente questão regulatória, questão de LGPD. Agora, com esse novo tipo de protocolo, ele pode ter e a chave vai ser multi-assinada. Então, você pode ter uma carteira multi-assinada, onde somente o usuário e o banco juntos assinando é possível fazer uma transferência. Então, dá uma segurança para o banco, dá segurança para o regulador e dá segurança para o usuário. E aí, por que eu comentei de descentralização? Vai ficar fácil para o usuário comprar centavos de Bitcoin. Vai ficar fácil para o usuário, quer saber, sobrou R$100 esse mês, eu vou comprar de USDT, ou eu vou comprar de Bitcoin. Quanto mais a gente descentralizar, melhor. E aí, com essa tecnologia toda, a gente vai abrir a possibilidade de bancos agora oferecerem de forma nativa Bitcoin e USDT. Top. Show. Top. Uma pergunta, dentro dessa revolução de meio de pagamento que a gente vê que é uma necessidade, o que você vê que precisa acontecer? Qual o cenário precisa acontecer para isso andar, para chegar nesse ponto? Bom, o ponto principal são os aplicativos. Os aplicativos que são feitos de carteira hoje não é para qualquer pessoa. Não é para sei lá, não é para minha mãe. Não é para, sei lá, para avó. Não é para as pessoas de uma certa idade. A usabilidade é muito técnica ainda. É muito técnica. Aí você chega pra... Imagina assim, minha mãe tem 87 anos, chega pra mãe assim, ô mãe, a senhora salva aí as 12 palavras? Ela mal decorou 6 dígitos.
A gente vai vir com 12 palavras? Não, não dá, não tem condições. Então as interfaces, as UX, elas precisam melhorar muito, muito. E aí a gente tem outro problema que é o quê? Quando a gente estava fazendo a Truter, eu vou dar um exemplo pela Truter. Na Truter, eu coloquei 3 coisas que eu precisava resolver. A primeira dela, algo chamado gas. Pra galera que tá ouvindo aí, gas. O que significa o gas numa blockchain, tá? Se eu tenho um token, eu tenho lá o USDT, que é uma criptomoeda com paridade no dólar. Um USDT, $1 sempre. Então eu tenho o USDT, eu quero mandar o USDT da minha carteira pro Pedro. Se eu não tiver o token nativo, a criptomoeda nativa daquela blockchain, então se fosse Ethereum, se eu não tiver o ETH, eu não consigo transacionar. Se eu não tiver TRX, se for na rede da Tron, eu não consigo transacionar. Se eu não tiver Matic na rede da Polygon, que é a que a gente usa, não é possível transacionar. O gas é a gasolina das blockchains. É a gasolina da blockchain, é o que determina para você transacionar. E aí muda, tem hora que ele vai ser X gas, tem hora que vai ser Y gas, muda de acordo com como está ocupado a rede. Então não é uma ciência tão exata assim. E eu vou dar um exemplo bem claro usando, por exemplo, a Polygon, tá? O usuário vai lá, preciso mandar pro Gustavo 200 USDT para ele. Aí eu vou lá na hora de mandar 200 USDT, não tenho gas. Putz, tenho que comprar gas. Tem que comprar Matic. Lá vai eu criar minha conta na corretora. Aí, primeira coisa que a corretora fala, tem que aqui mandar o seu documento, mandar o DNA, mandar o teste de Covid, fazer um vídeo cantando, dançando Despacito, tem que prometer que não é palmeirense, tem uma série de coisas que os tudo caras isso pedem. enquanto você tá esperando na fila do mercado. Exatamente, exatamente, né? E tá tudo isso acontecendo. Aí, finalmente você conseguiu. Beleza, vou fazer aqui um depósito. Aí você vai lá e transfere R$100, porque é o mínimo que a corretora trabalha. R$100. Aí tu vai lá, compra Matic, R$100 de Matic, sei lá, veio uma quantidade X. Beleza, você vai lá, transferiu o Matic para sua carteira. Aí você descobre que você precisa de 2 centavos de reais em Matic. E aí o que você vai fazer com os 99,98? Tá lá, em Matic. Você só precisava de 2 centavos. Só o que você precisava para você transacionar. Olha o trabalho que foi para mandar o SDT. Tem o trabalho e ainda tem um problema de o dinheiro, você mandar mais dinheiro por uma coisa que você não precisa. Você não precisa. Você está comprando uma criptomoeda que você não conhece, você não gosta, você não precisa. Olha o nível que é o negócio, para você poder transacionar. Mas beleza, agora você tem um monte. Mas eu transaciono 2 vezes no mês só. Vai durar até 2140, parabéns, tá ligado? Então, esse era o problema que eu tinha que resolver. Então, eu marquei lá, resolveu o gas. Então, a galera agora já sabe o que é gas, né? Isso. Qual era o outro problema que eu queria resolver? No Brasil, a gente tem um monte de estrangeiros que vieram da Rússia, que veio da República Tcheca, o cara que veio da Macedônia, da Venezuela, do Ceará, são vários países que vêm para cá. Esse cara, eu tenho que ter uma interface que não está em português, que não está em inglês. Tem que ser uma interface que atenda o mundo inteiro. Não posso estar ligado a uma língua única, ou uma tradução, ou isso, aquilo. Por quê? Porque o árabe que nasceu na Alemanha e só fala chinês, não vai conseguir entender. Dançou. Então eu tenho que tentar desenvolver isso para ele. A última delas tem que ser algo muito simples de transacionar. Tem que ser algo que o cara faz download, tem a chave privada dele e ponto. Então eu tinha que resolver esses 3 problemas com a Truter. E fui lá e coloquei para resolver. Então a gente já resolveu a questão do gas. A interface, a gente não está preocupado nesse momento ainda, mas a gente já está fazendo testes e mais testes e mais testes e mais testes do que vai usar na interface. Vai vir uma interface 2.0 muito mais fácil, mas hoje na própria interface que a gente tem, a gente já está testando o quão intuitiva ela é. E aí tem muita gente que diz assim, mas eu não entendi que esse ícone é para importar. Para essas pessoas eu respondo o seguinte, quando você entra no seu carro, tá escrito buzina? Não. Você já sabe. Mas tem um ícone ali, não tem? Se tem um ícone, alguém um dia te contou que aquele ícone era uma buzina, ou alguém te explicou que aquele ícone era uma buzina, ou você olhou no manual e você viu que era buzina. Então, quando você se deparar com isso, olha o teu carro. Vê se está escrito direção,
vê se tá escrito ar-condicionado, acelerador. Não tá. Você foi treinado a interpretar. E aí quando você faz essa pergunta, mas é que não estava escrito. E cego anda na rua como? Né? Então a gente tá muito... o ser humano foi acostumado a praticamente estar pronto para ele. Eu acho que a maioria dos seres humanos que usam um aplicativo bancário ou um aplicativo que seja, ele gostaria de um aplicativo que lesse a mente dele, interpretasse, entendesse e executasse. É isso que ele precisa. Então a gente já está resolvendo, por enquanto a gente está fazendo testes de usabilidade para saber se realmente vai. A gente vai criar, provavelmente o ícone que a gente está usando hoje não vai ser o ícone certo, mas não espere uma palavra no lugar daquele ícone, porque não vai ter. E espere um manual te dizendo, esse ícone significa isso e isso em vários idiomas. Aí sim, tudo bem. Aí não tem em russo. Então vamos fazer um manual em russo. Mas o aplicativo vai ser clean, rápido, eficiente, sem precisar do gas. A última parte para a gente finalizar era a questão da chave privada. Essa ainda, honestamente, o melhor que a gente conseguiu foi criar a chave privada em blocos de 3, coloridinhos, para facilitar a visualização do usuário e facilitar que ele olhe mais fácil. Mas a gente está estudando mecanismos aonde o usuário possa ser o dono da chave privada, para que aí sim. Aí eu expliquei tudo isso por quê? Para a gente ter uma usabilidade em massa, para dar muito certo, precisa de um aplicativo bom. Precisa de um aplicativo simples. Didático. Aí eu vejo as carteiras de criptomoeda, 400 moedas. No Brasil, sabe quem que a gente usa? 80% USDT, 15% Bitcoin, 5% Ethereum. O resto nem conta. Adianta desenvolver um aplicativo no Brasil com 400 criptomoedas? Não! Quando a maioria usa o USDT, então não vejo o menor sentido disso. Agora, se a gente usa essa tecnologia direto com a blockchain conectada ao sistema financeiro tradicional, aí a gente tem um vencedor. Que é onde a gente vem trabalhando, que é um produto da SmartPay chamado Truther, que é isso, é tentar desenvolver algo muito bom, testar, deixar bem desenvolvido e aí tornar o código fonte aberto para todo mundo poder desenvolver e aí assim massificar. E um outro ponto, finalizando para entender como é que a gente vai pôr isso no mercado geral e fazer funcionar, é o quê? Ir nos bancos, que antes eram meus inimigos e hoje são meus coleguinhas, né? Desculpa aí, galera, pelo passado é passado. Ficou lá, tá? Hoje nós é colega. Então, é o quê? Que tal a gente dar um jeito do banco começar a oferecer o USDT Bitcoin? Porque aí ele vai ajudar naquele ponto de descentralização e vai ajudar a gente na usabilidade. Um ponto importante para que todos saibam, uma pessoa que veio da Rússia, ela não tem mais cartão de crédito porque foi cancelado Master, Visa, Max, todos os cartões de crédito dela por questões dos bloqueios econômicos que estão sendo impostos a eles. Não tem mais o SWIFT. O russo que fugiu da guerra e veio para o Brasil porque aqui a gente tem samba, caipirinha e mulher bonita, vai fazer o quê? Ele não tem o que viver, porque ele não consegue usar. Aí ele vai ter que trocar o dinheiro dele com alguém que vai cobrar 10, 15% de taxa dele, vai usar uma conta emprestada de alguém que vai cobrar 10% para ele para poder usar essa conta. Então, é muito importante a gente deixar claro que esses caras que estão à margem do sistema financeiro e que vêm usando o sistema financeiro é o nosso principal trunfo para fazer funcionar. Então, é isso que a gente precisa, interface boa e plugado no sistema financeiro tradicional. Então, é importante que os bancos passem a oferecer Bitcoin, sim. É importante a aprovação de um ETF, sim, para que as pessoas comecem a se familiarizar com isso. E é muito importante uma blockchain que tenha privacidade, que é o que agora a gente está trabalhando junto com a Tether para poder desenvolver algo assim. Então, quando a gente combinar isso, trazer o sistema financeiro tradicional junto com um bom aplicativo e uma boa blockchain, aí a gente tem um vencedor. Nossa. Eu tenho uma pergunta nisso. Beleza, conseguimos solucionar esses problemas, a gente conseguiu dar facilidade para todo mundo usar. Mas o que essas ferramentas de blockchain ele ajudam na inclusão financeira? Pô, muito legal. Bom, vamos lá. Chegou aqui um estrangeiro, né? O estrangeiro chegou no país, ele entra no banco, CPF, não tem.
Tá, vai na Receita Federal, se cadastra. Vai lá, se cadastra na Receita Federal, que é fácil. Vai lá, se cadastra, rapidinho tem o CPF. RNE, média de 2 a 3 anos para ele poder ter uma conta bancária. Um estrangeiro que chegou aqui, ou um cara que veio do Ceará, ou alguém que não tem um comprovante de endereço, alguém que não tá no score que o banco pode oferecer. Esse cara, ele tá à margem, ele não tem acesso ao sistema financeiro. Ou um camarada que veio da Venezuela, ele atravessou a rua, agora tá lá no Brasil, vendendo bolsa que ele faz com o dinheiro da Venezuela. Então, o dinheiro da Venezuela ele não usa para gastar, ele usa para fazer alguma coisa artística e ele tá vendendo aquela coisa artística com o dinheiro da Venezuela. Tá recebendo em real. Tá recebendo em real. Aí ele vai dizer assim, tipo, vou ter que guardar na minha casa esse dinheiro. Olha o risco que ele tá correndo. Então, ele não está integrado ao sistema financeiro tradicional. Como é que a gente faz ele integrar ele a isso? Com um aplicativo onde ele consiga, ele por si só, ser o próprio banco. Então, ele pode baixar uma carteira de criptomoeda, instalar no celular dele. Se essa carteira está usando, por exemplo, os nossos recursos, as nossas APIs e no futuro APIs de outros, pronto. Agora, através desse recurso, ela vai estar conectada ao sistema financeiro. Então, ela consegue pagar, ela consegue no caixa eletrônico sacar dinheiro, ela consegue na casa lotérica sacar dinheiro usando o STT, ou usando Bitcoin, ou até mesmo usando stablecoins que venham a ser desenvolvidas. Nós já temos a nossa, que é com paridade no real. Então, para aquele que não quer ficar exposto no dólar, não quer ficar exposto no Bitcoin, pode usar o virtual, que é o VRL, que é a nossa moeda, que está indexado ao real. Então, dessa maneira, ele não está exposto a nenhuma dela. Só o que ele precisa? Nada. Ele só precisa fazer o download do aplicativo. Aí eu tenho que olhar, às vezes o regulador diz, mas tem que identificar. Tudo bem, a gente vai identificar. Então, fazer um KYC básico para identificar o usuário. Então tá, o seu governador, o seu regulador, tá identificado, missão cumprida. Mas eu não proibi ele de ter uma conta. Eu não perguntei qual era o score bancário dele. Eu não perguntei qual que era o da onde ele vai comprovar o dinheiro dele. O que eu tô dizendo é, tá aí a sua conta. E aí você agora pode usar quando você bem entender, a hora que você bem entender. E para receber a mesma coisa. Para receber agora, o brasileiro consegue pagar ele em Pix. Pô, peraí, então eu vou pagar em Pix. Pode ser, vou receber em USDT, tô lindão. E um exemplo claro desse são hoje, na Smart Pay, nós transacionamos em média 500 transações por dia de brasileiros que estão indo para a Argentina e pagam na Argentina em Pix. Ele vai lá e pega o Pix do Banco Roxo, do Banco Azul, do Banco Amarelo, chega lá para o comerciante na Argentina, que estão passando uma necessidade desgraçada lá, pagou ele em real, 8 segundos depois o estabelecimento recebeu em USDT. E esse USDT está na carteira do estabelecimento, que ele pode liquidar numa corretora da Inglaterra, numa corretora da Espanha, numa corretora de Hong Kong, ou pode vir no Brasil convidar o Rossello para tomar uma cerveja e pagar a cerveja com USDT. E isso entra também num tema que eu queria tocar. Manda lá. Você que já morou em Israel, como que você vê toda essa parte da inclusão financeira para esses países que estão em conflito? Porque tem os dois lados, tem o conflito e a gente tocou agora, por exemplo, na Argentina. Tem o tema que o meu país tá um caos e tem o tema que o meu dinheiro não vale nada, cara. Que o país tá em um caos igual, né? É um outro tipo de caos, mas continua um caos. Então você pode ter um caos porque quem administrou o país não administrou bem. E vou te dizer uma coisa, periga tá morrendo mais argentino de fome do que israelense na guerra. Para ter uma ideia do que o caos todo pode causar. Às vezes a gente olha para a guerra, talvez no Rio de Janeiro morra mais gente nos morros e na favela do que morre numa guerra, se a gente parar para pensar. Então, esse tipo de caos, seja por uma guerra, seja por uma condição financeira, ele existe. Como que ajuda? Exatamente o pessoal lá, Rússia versus Ucrânia. Porra, o que a gente tá vendo? A Ucrânia recebeu um monte de doação em Bitcoin. Bitcoin e Ethereum. A gente tá vendo países como a própria Rússia, que sofreu um banimento gigantesco do sistema financeiro internacional por conta da guerra. Aí você vai dizer o seguinte, mas o que tem a ver aquele senhorzinho que exporta o produto dele pro Brasil com a guerra, cara? Nada!
Então estão punindo ele por conta de um imbecil que tá fazendo a guerra acontecer. Então a população ela não tem culpa disso. Guerras são feitas por generais pau no cu que fica atrás da mesa. Né? Assim disse Renato Russo um dia. Né? Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, como é que ajuda? Tá, então agora eu tenho uma moeda que ela é global, não tem um governo por trás, não tem um emissor por trás, descentralizada. Então, será que se o coleguinha que está lá em Israel começar a comprar Bitcoin e dizer o seguinte, continua fazendo a guerra aí, me avisa quando acabar que eu volto, ele vai pegar essa criptomoeda dele, ir embora do país e tchau. Então, você começa a dar possibilidade para os habitantes a não ficar mais, muitos ficam porque, mas eu tenho uma casa, eu tenho barra de ouro, eu tenho conta no banco, eu tenho todo um histórico aqui. Tá, e se a gente tirar esse histórico de circulação? Se a gente dizer o seguinte, carro, aluga. Casa, aluga. Porque no mundo louco de hoje em dia, pode ser que você está na Suíça e pode ser que alguém decida invadir a Suíça. E se você quiser ir embora, se você não tem assets no seu nome, você pega e vai embora. Então é uma questão... Isso começa a ajudar justamente nesse tipo de coisa. Mas não só na parte financeira. Então você pode... Eu vou dar um exemplo bem super claro, né? Que a gente falou de guerra. O que acontece se cair um míssil nos principais data centers de Israel? Os dados já eram. E se tivesse na blockchain? Não. Porque existem vários nodes descentralizados pelo mundo inteiro. Então, que tal começar a registrar todas as pessoas que nascem diretamente na blockchain? Que tal começar a registrar as propriedades completamente na blockchain? Um exemplo claro desse tipo de coisa. Quantos judeus não perderam suas casas, não perderam suas obras de arte, porque o pai, a mãe, o tio, o avô, quem tinha essa posse e sabia que existia, porque ele tinha um pedaço de papel, morreu. E aquele pedaço de papel pegou fogo. O herdeiro dele não consegue comprovar que aquilo era dele. E se põe fogo no banco de dados, se explode. Então, blockchain não ajuda só na parte financeira, ajuda também na parte de registro, porque é descentralizado e não está sendo controlado por um único lugar. E a gente está vendo cada vez mais isso realmente acontecer. Passaporte, para mim, é uma coisa, assim, eu não consigo entender. Por que o passaporte já não foi para blockchain? Basta eu entrar, o cara gera um hash, um registro da transação que eu entrei. Eu falei, ó, tá aqui a minha carteira. Tá aqui o meu endereço de carteira, registra na blockchain que eu entrei aqui. Pronto! Agora, olha que legal mostrar para todo mundo. Quer ver os países que eu visitei? Ó que legal, vou na blockchain e mostro. E não é mais um pedaço de papel que eu posso falsificar um carimbo, que é um pedaço de papel, não tem como comprovar se eu realmente tive lá. Na blockchain, tem como comprovar, está lá na blockchain. Não precisa nem ir longe para a parte de passaporte, a gente fala agora aqui em cartório. Exato. Quanto tempo e qual é a burocracia, o quanto que isso atrapalha, por exemplo, os trâmites internos do Brasil, para você comprar um carro, para você comprar uma casa, as taxações, né? Sim. Isso, inclusive, é até uma máfia hoje. É uma máfia. E tem um exemplo muito legal, né, com a nossa carteira e baseado num país super libertário, que é super a favor de Bitcoin, que é El Salvador, que é moeda corrente. Em El Salvador, a gente está com um projeto que é muito interessante, que é de tax back. É comum a gente ter de impostos de volta. Eu sei que para brasileiro isso é um sonho, né? A gente não dá nem para falar. Mas, por exemplo, recentemente eu estive na França, né? E aí eu tava voltando pro Brasil. Eu dei um presente lá para minha esposa e aí dava para fazer tax back. Foi 1 hora para fazer o tax back, cara. Para mostrar, preencher o formulário e não sei o quê, e não sei o quê. E a França, ela ainda te devolve em dinheiro, tá? O tax back. Tem países que falam, não, a gente vai mandar no seu cartão de crédito. Não tenho cartão de crédito. Então você não vai receber o tax back. Não. Ou pior, nem todo cartão de crédito está habilitado a receber e o brasileiro não sabe. Dependendo do tipo de cartão de crédito dele, ele não pode receber de volta no cartão. E ele não sabe disso, ele nunca recebe o tax back. Em El Salvador, a proposta que está sendo feita, El Salvador é muito similar ao Paraguai, é 10% lá. 10% de taxa, imposto único, IVA e acabou. Então é muito, muito similar ao que é o Paraguai. Né? O mais próximo da gente que a gente pode falar é isso. A mesma coisa da Del Leste. Aliás, Uruguai, eu vou depois dar um exemplinho também sobre o Uruguai. E El Salvador, qual que é a proposta? Chego em Bitcoin City, registro a minha carteira.
provavelmente vai rodar em cima da Liquid ou RGB. Registro a minha carteira. Quando eu registrei o endereço da minha carteira, tudo que eu pagar com a minha carteira em todos os estabelecimentos, olha que legal. Paguei o cafezinho, 10% de imposto instantaneamente. 5% para o Tesouro Nacional, 5% para a municipalidade. Instantâneo. Então você pode ir lá e olhar o quanto aquele estabelecimento de transações que houve. Você não vai conseguir ver o número de transações e nem o valor por questões de privacidade. Mas você consegue, qualquer um pode ir lá e fazer uma auditoria depois, se quiser. Desde que o estabelecimento forneça a chave privada dele para ver os valores, a mesma coisa do lado do governo. Mas já foi 10% instantâneo via smart contract, usando o STT, tá? Fui embora do país. Chego no departamento de refund, de tax refund, simplesmente eu digo o seguinte, tô indo embora. Leio um QR Code e todos 5% que foi pago para a União volta instantaneamente para minha carteira. E esse processo vai demorar 20 segundos só. Caraca. E eu recebi o retorno, o tax back. Menos pessoa do governo, menos custo para o governo, muito mais eficiente para o governo, incentiva o turismo no país, o que eu acho super válido pagar 5% para a municipalidade. Afinal, você usou as ruas, você usou isso, você usou aquilo, mas você não é um morador, você não vai ficar lá. Então, 5% que foi para a União, vem, volta para cá. Entendeu? E isso faz o quê? Cara, então 5% já peguei de volta ano que vem quando eu for pra lá. Olha que show. Então acaba aí facilitando muito. Então a gente tá vendo exemplos da blockchain. Incentiva até o consumo. Incentiva o consumo. E aí tu imagina, olha que isso pra mim é muito louco, explode a mente. No momento que eu paguei com o SDT aquilo, a fatura já tá na blockchain, cara. Eu não preciso de pedaço de papel. Tá gravado na blockchain todos os dados do que eu comprei naquela loja. Para qualquer contador auditar, para qualquer governo auditar. E se eu amanhã falar, quanto foi mesmo que eu paguei nessa caneca? Puta, perdi o recibo. Você consegue. Vou na blockchain, olho, sei a hora, a data que eu comprei, o que eu paguei, o que foi. Tudo porque está registrado na blockchain. Então não é simplesmente valor monetário. Também é usabilidade, também é você fazer a gravação de dados, e dados mega importante. Tem data, hora, localização, tudo isso gravado junto com o seu pagamento na blockchain, que somente 2 pessoas conseguem ver, você e o estabelecimento. Porque só você tem a chave privada da sua carteira, só o estabelecimento tem a chave privada dele. Então você torna tão seguro o sistema e tão fascinante de usar que pronto. No Uruguai, do que eu falei, no Uruguai, na temporada, para cartões de crédito internacional, o governo dá um desconto de 18% no Uruguai. Então, se você paga cartão de crédito internacional, certo, 18%. Caraca. Né? Se você paga cartão de crédito internacional. Porra, nem todos os brasileiros têm cartão de crédito internacional. Então, esse benefício, ele não consegue, porque só é dado para cartão de crédito. Se você levar em consideração isso daí, é um dado que eu pesquisei recentemente. Atualmente, 80% dos brasileiros têm dívidas há mais de 90 dias com cartão de crédito. Ou seja, se a gente tem uma dívida há mais de 90 dias com cartão de crédito, você já não tem mais o cartão de crédito. Exato. E aí, olha o benefício que a gente está criando na nossa plataforma, usando isso, que é o exemplo que eu dei. O camarada foi para a Argentina. É claro que cada Receita Federal vai me odiar a partir de agora. Bom, entra na fila, porque a fila é grande. O brasileiro vai para a Argentina, ele entra na loja e os argentinos já estão malandro. Olha que legal. Você entra na loja na Argentina, você diz o seguinte, cara, vou levar 2 garrafas de vinho. Quanto que é? Cada vinho custa R$25. R$50 as 2 garrafas. Ele já fala em real. Eu não tive que fazer conta. Qual que é a relação que eu vou fazer agora? Porque o meu subconsciente, aquela parte de fazer a conta, não está mais em uso. Qual é a próxima coisa que ele vai ativar do cérebro para mim? Eu vou comparar aquele vinho com um possível preço de um vinho brasileiro. Puta, mas no Brasil, uma garrafa é 50 pila. Mano, vou levar 4. É instantâneo. Então vou, dá 4 aí. Não, pode pagar em Pix. Tá aqui o QR Code.
Então o próprio argentino já foi malandro de dar o preço agora em real. O Brasil vai dizer, aí a próxima conta dele é, não tem IOF, né? E é o dinheiro que eu tiver na minha conta. Então ele não tem o IOF, o 5,38, não tem, e o valor que ele tá na conta dele. Então, vou levar 6 garrafas. Eu não tenho IOF mesmo, não é em dólar, eu tô pagando em real. Facilita a transação, deixa uma linguagem direta entre esses dois, o vendedor e o comprador, por estar em países distintos, e ainda deixa seguro o meio de pagamento. E para o argentino ainda o dinheiro dele está em dólar. Na mão dele, sem uma instituição bancária no meio, sem um governo no meio. E vocês que entendem da parte de marketing, querendo ou não, para o brasileiro, e a gente sabe ainda mais contra o argentino, com o argentino, o brasileiro, numa situação como essa, ele se sente mais poderoso que o argentino. Porque ele está pagando na moeda dele. Ele não está pagando em peso. Ele não está pagando em dólar. Então, ele se sente importante naquele momento. E esse empoderamento que tu tá dando pro brasileiro, nada mais é do que fazer ele gastar mais, colega. Só isso. E a gente vê justamente isso. Quando você empodera o comprador, ele compra mais. Isso é uma regra de marketing, tá certo? Fato. Então, é muito legal você ver esse tipo de coisa. Então, a gente faz uma integração, realmente, a gente faz uma inclusão financeira. Olha o mundo que a gente chegou, por onde a gente chegou. A gente tá fazendo uma inclusão financeira de um estabelecimento na Argentina com um usuário brasileiro que paga em real e que o colega de lá recebe um SDT instantaneamente. Isso, para mim, E sem depender de nenhuma instituição financeira, sem depender de nenhum governo, e tudo isso 100% dentro da lei. O brasileiro, quando ele compra o SDT aqui no Brasil, a gente emite a nota fiscal, a gente paga todos os impostos que são necessários, a gente faz tudo aquilo que o governo brasileiro manda fazer. Lá na Argentina, o camarada vendeu um vinho por um USDT. Mas quem que mandou esse USDT para ele? Não é uma empresa da Argentina, é uma empresa do Brasil, mediante a aprovação de um brasileiro que comprou aquele USDT. Então, na Argentina, ele não está fazendo nada de errado. Ele não está tendo que usar um provedor, um processador de pagamento. Não é que alguém deu dólar, o processador de pagamento converteu em USDT e entregou para ele. Se fosse isso na Argentina, iria acontecer isso. Ele precisa de uma licença. Já usando o nosso sistema, não. Então, qualquer país, em qualquer lugar do mundo que queira atender brasileiros, só precisa usar a nossa solução, que agora ele pode atender. Cidade do Leste, aqui atende muito brasileiro, basta aceitar agora Pix. A gente aceita Pix. Para o camarada em Cidade do Leste, vai receber o STT. Esse STT, 10 segundos depois, ele já pode mandar para o fornecedor dele diretamente. E essa forma de aceitar Pix, ele não tem nada relacionado a real. Então, por exemplo, ele não precisa ter nada. Eu preciso ter uma conta no Brasil, por exemplo. Não, ele pode ter a carteira dele, ele fez o meio de pagamento, ele recebe um SDT e transforma como ele quiser. Se ele quiser transformar no P2P, no peer-to-peer, ele transforma. Se ele quiser ir numa corretora, ele liquida também. Correto, exatamente. Então, o estabelecimento que está lá em Cidade do Leste, por exemplo, ele vai receber em Pix, né? Na teoria, ele está chegando no Pix, que converteu para o USDT, que está na carteira dele. Ele não precisa de uma conta no Brasil. E juridicamente e tributariamente, o que isso muda? Absolutamente nada. Ele está vendendo um telefone celular, que é um ativo físico, e está recebendo em troca desse ativo físico, uma stablecoin, um ativo digital. Isso nada mais é do que uma permuta. Tanto no Paraguai, como na Argentina, como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, leis de permuta, elas começaram antes de qualquer lei tributária, que foi aquilo que eu falei no começo da minha fala, que é, eu trocava galinha por 1 quilo de carne. Isso é uma permuta. O que a gente está fazendo? Permuta 2.0 na blockchain. Foda. E, uma pergunta, a gente entende quanto essas novas ferramentas elas ajudam a população, né? Dá essa inclusão. E que tecnologias, que ferramentas, quais soluções está vindo e você vê para países autoritários, por exemplo, que não deixa a população baixar o aplicativo ou não deixa ele entrar em tal site para baixar a solução existente? Como que você vê essas? Infelizmente, isso são coisas que a gente vê, por exemplo, nos Emirados Árabes, onde você não pode usar o WhatsApp. A gente sempre está vendo o quê? A tecnologia, ela sempre consegue transpor o tiranismo.
Isso a gente vê ao longo da história, ou podemos dizer o seguinte, a criatividade humana, ela consegue transpor o sistema, o tiranismo que existe no mundo. A China tem todo um problema. Na China, não poderia ter criptomoeda. É o país que mais usa criptomoeda do mundo. Na Bolívia, não poderia. Também tem criptomoeda. Então, a gente está vendo por quê? Porque o governo, ele está chegando num momento que ele vai ter que colocar um indivíduo na casa de cada pessoa para poder fiscalizar. É a única maneira dele ver isso. Ou então desligar a internet do país. Cuba é extremamente fechado. Você vai em Cuba, a quantidade de pessoas usando criptomoeda é gigantesco. Por quê? Porque eles descobriram uma maneira de utilizar. Então, o que isso quer dizer? Cada vez mais, esses países onde é muito fechado, a própria população vai começar a experimentar esse novo tipo de tecnologia. Para o país, ele vai começar a enfrentar o seguinte problema. Meus habitantes estão indo embora. Por quê? Porque ele não está conseguindo segurar ali dentro. E aí esses habitantes, eles têm acesso à internet, eles começam a experimentar coisas que ele falou, pô, fui pro Brasil, cara, baixei um aplicativo lá de USDT, nunca tinha usado. E aí alguém me pagou no Brasil, ficou em USDT, e esse USDT eu pude usar na Europa. Pô, que legal, no meu país não tem isso. Vou procurar um lugar que eu possa usar. Então, esses países vão ter contra eles um principal ponto chamado internet. A única maneira dele parar essa revolução é parando a internet. E aí, é claro, existem, apesar de países, por exemplo, a mente super mais aberta, a Austrália. Mas na Austrália, se a pessoa, o policial na imigração, ou o policial te para e ele pede para que você abra o celular ou o computador, se você é estrangeiro, você é deportado se você não abrir. Se você é nacional, se você é local, você é preso. Porque você é obrigado a abrir. E a Austrália é um país super aberto. Só que se eu não pôr a minha senha, eu vou preso se eu sou australiano. Se eu não sou australiano, eu sou deportado. Porque tava ali. Então vão ter países que vão fazer isso. Deixa eu ver o celular. Tem uma carteira de criptomoeda? É ilegal, é crime, vai ser apedrejado, ou vai pra forca, ou vai ser preso. Só que aí a pessoa vai dizer o seguinte: então tá bom. Vou ser enforcado. Mas a minha chave eu não te dou, desgraçado. Tem essa escolha, né? Tem essa escolha. Então, a gente pode ter essa escolha. Quando você analisa pelo nosso passado, que aconteceu isso no passado, quantas moedas de ouro você tem para dar para o nosso rei? Eu tenho 3, mentiras, tem 5. E era possível ir lá e tomar 5 do cara e ele ainda morria. Agora tá bom, eu até morro, mas os meus bitcoins, você não vai levar. Então, isso é uma arma a mais. É mais ou menos assim falar pro governo: quer me colocar na cadeia? Beleza, pode pôr. Mas as minhas moedas você não leva. Então, você agora não deixou tem a acesso. balança, né? A balança já não é mais tão pesada de um lado só. Então, agora você tá dizendo pro governo: quer, tá bom, beleza, tá bom. Mas minhas moedas eu não te dou. E tem um peso muito grande aí, que se chama liberdade. Sim. Né? A liberdade de você em qualquer... O dólar, ele dá essa liberdade, né? A liberdade de você... O dólar, o Bitcoin e o euro. Ele te dá liberdade em qualquer lugar do mundo que você tiver, a pessoa aceita seu dinheiro. Sim. Né? E quando as pessoas provam isso, principalmente em países restritos, e tem um exemplo como esse, vamos colocar no pior dos casos, o cara foi lá, não quis abrir a carteira dele, bom, tá preso enquanto ele abrir a carteira dele lá. Cara, vai começar o quê? Vai começar a ter evasão das pessoas. As pessoas vão começar a ir embora. Exato. Porque, pô, aconteceu aquilo com o Rossello foi preso e eu tenho também, tô indo embora. Por quê? O senso da liberdade de novo. Primeiro, que eu quero sair daqui porque eu não quero passar por aquela situação. E outra, que eu posso ir pra qualquer lugar e transformar meu dinheiro na moeda local. Exato. Mas é que eu vejo assim, né? Por mais do dólar e o euro é físico, né? Tu tem que carregar contigo. É a mesma coisa o ouro, a moedinha de ouro lá do século passado. A gente tinha que carregar com a gente. Agora nós temos uma possibilidade de dinheiro que ninguém sabe que você tem. Que não tem como. E eu sou um caso prático disso. Quando na época do sequestro da Renata, depois, né, que ela foi liberada, 4 dias depois, a gente não pagou absolutamente nada pelo resgate. Eu recebi uma carta da Receita Federal. E a investigação da Receita Federal começa assim:
baseado no resgate pedido, noticiado nas mídias. Fizemos uma investigação. Nossa. Começa assim. E na época eu morava no Paraguai. Eu nem era residente brasileiro. Eu não era residente no Brasil. Documento paraguaio, tudo certo, tudo direitinho. E a Receita Federal, ela começa por aí, dizendo isso. O que eu disse depois de muito tempo, aí mandaram uma multa de 2.800.000 reais, que estamos em disputa até hoje. Mas o que foi que eu disse para o auditor da Receita Federal? Tudo bem, se chegar num momento que eu tenho que pagar. Não vou ter nada no meu nome, vou ser completamente quebrado e vou ter só as minhas criptomoedas. Falou, sim, mas você mesmo, a gente tem vídeo seu dizendo na internet que você tem criptomoeda, que você tem isso, que você tem isso. Exato, eu não nego, eu tenho mesmo. Mas a chave privada você nunca vai ter. Nunca. Porque essa somente eu tenho. E se um dia chegar a ser, se eu não revelar minha chave privada, eu vou ser preso, eu fujo do país com o meu outro passaporte e tchau, Brasil. Mas eu tenho a liberdade. A minha liberdade, a minha conta bancária, você não vai levar nada. Você não vai, eu não tenho carro no meu nome, eu não tenho casa no meu nome, a minha sogra está disponível, pode pegar ela. Entendeu? Então, inclusive, pessoal, a minha sogra, ela tem a cópia da minha chave privada, da minha carteira de Bitcoin. Tá? O endereço dela eu vou passar aqui, tá? O link vai estar na descrição, o endereço vai estar na descrição. Comenta a sogra que ele manda. Exato. Comenta a sogra que eu mando, tá? O endereço. Então, mas essa liberdade é muito legal, né? Porque agora o que as pessoas vão falar? Pô, peraí, se a Receita Federal vir para mim e eu tenho um dinheiro no banco, vou fazer que não Rossello. Vou converter agora para o USDT ou para Bitcoin. Pronto, agora ninguém mais toca. Não vou nem deixar mais numa corretora. Ou se eu for deixar numa corretora porque eu sou trader ou alguma coisa, não vou deixar numa corretora brasileira. E às vezes não é nenhuma questão de você estar preocupado. Vamos imaginar que amanhã acontece uma desgraça e a Argentina invade o Brasil. Uma guerra. A Argentina invadiu o Brasil, ou o Uruguai diz, vamos tomar o Brasil porque um dia vocês tomaram a gente. Sei lá. Lembrando que a gente tem 1 hora só de munição, né? Exatamente. Exatamente, né? E a gente só tem 1 hora de munição, a gente não consegue brincar nem com os caras do morro, velho. Imagina, né? Tá, mas aí, acontece isso. Aí o governo diz, precisamos comprar munição. Precisamos comprar isso, precisamos comprar aquilo. Vamos congelar a conta de todo mundo. É em prol da nação. Opa, e esse E não é muito nem distante. precisou há alguns anos atrás, anos 90 ali, a gente não aconteceu, precisa nem né? falar de Aconteceu, né? de guerra, nada disso. Zélia Cardoso de Mello, desgraçado. Mas aconteceu. Mas era pelo bem da nação. E aí você diz assim, mas vem cá, o amigo do meu pai que se matou enforcado pelo bem da nação, porque ele se matou enforcado, ele se enforcou no apartamento, porque o dinheiro dele, e muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas fizeram isso. Pelo bem da nação, ou quando a gente vê... Tem uma coisa que eu gosto de comentar bastante sobre impostos, né? A gente pensa assim, se o governo tem o poder de imprimir dinheiro, por que demônios a gente paga impostos? Se ele pode imprimir dinheiro, porra. Então deixa ele imprimir dinheiro e sai torando dinheiro, mas não vem me cobrar um imposto. Porque quando ele me cobra um imposto sobre o meu ganho, ele está me punindo. Ele está punindo o filho inteligente, o filho mais esperto, o filho que teve sucesso, porque ele teve sucesso. O pagamento de impostos nada mais é do que você punir o empresário ou você punir a pessoa pelo talento dela. Eu concordo de quando eu comprar cerveja, eu pagar imposto. Eu concordo. Porque você precisa rua, você precisa de segurança e tal. Vou comprar bebida, vou comprar isso. Algumas coisas eu não concordo em imposto, como por exemplo da cesta básica, feijão, arroz e tal. Aquilo que o cara precisa, o básico, não deveria ter imposto. Remédio não deveria ter impostos. Várias coisas básicas da vida não deveria. Agora, o resto das coisas do dia a dia, vou comprar um carro. Mete o imposto mesmo, cara. Acabou. Né? Justamente. Agora, dizer que minha renda você vai ganhar em cima do meu talento, o Neymar é um jogador de futebol super talentoso. Pagar imposto pelo talento dele? Aí, porque o outro... olha que engraçado. O cara que joga no Palmeiras, que ganha um salário menor, paga menos imposto. O Neymar, que é super talentoso, paga muito mais imposto. Você está punindo
o talento. É isso que eu ia falar. Tanto é que isso daí, essa punição das questões que faz com que muitos empresários não crescem. Porque Total. você tem vários tetos de impostos. Então você fala, pô, até esse teto aqui, a minha empresa ela vai faturar tanto e vai sobrar tanto. Peraí, agora se eu aumentar um pouco o meu faturamento, eu aumento um pouquinho e o meu imposto vai para isso. Aí você vai ter que- Nem vale a pena, nem vale a pena. É É isso um aí. um desincentivo e isso pega culturalmente. Que, de fato, eu conheço empresários que ele fala assim: pô, não posso faturar mais de 400 mil. Como assim você não pode faturar mais de 400 mil? Pelo amor de Deus! Exato. Você não pode ou você não quer faturar, né? Não posso, cara. Porque se eu faturar, eu caio numa nova categoria de imposto que é muito mais. Quanto melhor eu ficar, cara, mais eu vou pagar. Olha o ponto que a gente chega. Então, quando eu vejo essas coisas, por que a criptomoeda veio justamente libertar isso, né? Porque agora, se eu fabrico um copo e eu vendo esse copo em Bitcoin e toda a matéria-prima que eu uso eu consigo pagar também em Bitcoin, o governo não tem mais acesso a isso. Agora o governo vai ter que ralar para conseguir pegar o meu dinheiro. Aí o governo vai lá e diz assim: ah, como é que você comprou um carro então? Porque é assim que o governo vai te pegar. Sim. Como é que você comprou o carro? Vamos E se eu não comprar uma com- casa. E se eu não comprei o carro? E se eu não comprei a casa? Se o cara que é especialista em carro montou uma empresa de carro e agora ele aluga o carro. E eu pago o aluguel daquele carro um valor muito bom, porque esse cara é especialista em carro. Ele não é especialista em criptomoeda, ele é especialista em carro, então ele vai saber qual a melhor hora de comprar, qual o melhor modelo comprar, qual o mais econômico comprar. Ele vai saber tudo isso. Aí eu vou dizer o seguinte: cara, eu não tenho tempo para isso, mas eu só preciso de um meio de transporte, que é o meu caso. Aluguel, não tenho casa, não tenho propriedade no meu nome no Brasil, não tenho carro, é por assinatura. E ainda por cima, elétrico. Para nem ter que pagar combustível. Esse é o... Por quê? Porque eu pus na ponta do lápis. Não pago seguro, e no Brasil, às vezes eu tô no exterior, eu falo de seguro contra roubo, os caras dão risada da minha cara. O cara não consegue imaginar, como assim seguro contra roubo? Quem que rouba um carro? Colega. Se você estiver no Brasil, É. em 5 minutos ele rouba e pica o carro. E pica o carro, né? Então, aí, assim, eu não tenho carro no meu nome, o carro é alugado. E eu lanço na despesa da empresa. Aonde eu moro também é alugado. Então me dá também a liberdade o quê? Puta, encher o saco essa casa, velho. Quero mudar. Não é mais um ativo. Eu posso mudar a qualquer momento. Se eu cansar de Florianópolis e decidir morar, sei lá em Fortaleza ou lá em Jericoacoara, eu só preciso alugar uma casa lá. Não preciso me preocupar com IPTU. Não preciso me preocupar com seguro. Não preciso me preocupar com nada disso. Então eu tô tirando todo esse estresse financeiro que tem pra justamente não me preocupar. A minha vai falar assim: pô, mas, cara, mas aí você vai pagar ao longo do tempo, ao longo disso. Vou ter sempre um carro zero, sempre com a manutenção certa, sempre precisa se preocupar com seguro, sempre precisa se preocupar com IPVA. Isso, pra mim, vale muito mais do que dizer: ó, tem um carro no meu nome, olha no documento, ó, tá o meu nome aqui, porque o brasileiro precisa disso. Ele tem que ver que no documento do carro tá o nome dele. Eu não quero saber, bicho. Pra mim, o único lugar que tem que estar o meu nome é na certidão de nascimento do Gustavo, na certidão de nascimento da Lívia, na certidão de nascimento da Lorena. Ali tem que estar meu nome, porque eu sou o pai deles. O resto, tô nem aí, velho, se vai estar meu nome ou não. Pra mim, assim, quanto menos não tiver meu nome, melhor é. Porque o governo não vai conseguir ir lá pegar. Então, pra audiência que tá assistindo, começa a pensar nisso. Será que é melhor você ter um carro por assinatura e você usar o seu dinheiro principal para investir melhor, talvez em você mesmo, em fazer cursos, em aumentar a sua rentabilidade, em investimentos na área de criptoativos, comprar de pouquinho em pouquinho, devagar? Será que não é melhor isso do que você ter um ativo que, se cair um tijolo na sua cabeça amanhã, você já era o ativo, não vai ficar para você? Você não leva o ativo embora. Então, pensa nisso. Perfeito. E é um custo. Atualmente, desde que eu voltei do Paraguai, eu também não tenho carro. E nem me preocupo em ter. Porque é justamente isso. Isso faz parte da evolução financeira que os brasileiros têm que passar. Sim. Do que é certo. O que as gerações elas têm como certo? Ter uma casa e ter um carro. E quem disse?
E quem disse? E quem disse? Exato. Hoje, se você pega uma casa, vamos lá, vamos colocar um apartamento em São Paulo. Qualquer apartamento em São Paulo é R$1 milhão. Você pega esse dinheiro e você deixa na casa, você não tem liquidez. Então amanhã aconteceu qualquer coisa, pô, preciso desse dinheiro, mas eu tenho um apartamento. Você não sabe quando você vai vender ele, né? Imposto, todo ano você tem um impostinho, Uhum. né? E fora que você pode não gostar até do seu vizinho. Exato. Não, e tem uma outra questão, a insegurança jurídica que o país tem. O Pedro vai lá e diz assim: senhor Alexandre de Moraes está passando do ponto. Xandão vai lá e manda um ofício para o banco congelar suas ações porque você teve um post antidemocrático. Já era. E a gente tem liberdade de expressão. Já era. teoricamente. Aí agora, quando você tem o seu dinheiro investido, você tem rentabilidade desse dinheiro, você tem liquidez, né? Dependendo, se você não colocar o seu ativo preso aí num stake que fica por um longo tempo ou num investimento que fique preso, você tem liquidez imediata. E ainda, cara, você não gostou do seu vizinho, você não gostou da casa, rompe o contrato e vai embora. Tchau, Exato. hasta la vista, baby. É isso aí. Então eu acho que isso a gente tava faltando para a humanidade, essa possibilidade de eu falar, de eu ligar o foda-se e ir embora. A gente sempre estava atrelado ao ativo que eu tenho naquele lugar. Porque a gente foi acostumado, a gente foi doutrinado a pensar assim. Mas a gente sempre impactou no que? A gente foi ensinado que o nosso dinheiro tinha que ir pro banco. A gente foi ensinado a abrir a caderneta de poupança. E eu fui ensinado, quando eu tinha 14 anos, eu entrei no Senai, o meu pai disse, a primeira coisa que você tem que fazer pra você, filho, é abrir uma caderneta de poupança. A primeira coisa que eu digo pros meus filhos é tem que baixar uma carteira de criptomoeda. Sabe? Então, a gente foi doutrinado a isso. Agora a gente tá tendo, é o que eu falei, faltava um componente. O componente era como é que eu levo o que eu tenho de valor ou dinheiro, porque o mundo é capitalista, como é que eu transporto isso de um lugar para o outro? Na época do ouro, imagina você ir embora do país com ouro. Não dá. Ainda mais nos dias de hoje. Não, hoje ter ouro físico é ilusão, achar que você vai pegar o ouro e vai pra qualquer lugar. Pelo contrário, porque o ouro, ele também é uma licença, viu? Sim. A gente não pode sair do país com ouro, porque ele é um Ativo do país. ele é um ativo do país. Muita gente, isso é bem o que você falou, Pedro. Se você um dia estiver cavando um negocinho no seu quintal para enterrar a sua sogra e você achar ouro, você tem a licença de explorar o ouro, tá? Porque aquele ouro que tá ali pertence ao governo, tá bom? Então não pense que você pode pegar, beleza, vou enterrar a véia, vou pegar e vou embora pra Ibiza. Nananina, não. Quando você chegar no aeroporto de Guarulhos ou qualquer outro aeroporto internacional, vão te perguntar, e esse ouro aí, meu velho? É considerado reserva natural, Não, né? É isso aí. Então, são coisas que a gente... Só que agora a gente tem o ouro digital rodando na blockchain que se chama Bitcoin. Como reserva de valor, eu acho que é muito, muito, muito legal. E aí você usa para o dia a dia, realmente, stablecoins, porque aí faz sentido. Eu falo para todo mundo, eu não vou ser o idiota que pagou o equivalente a R$1.000 num cafezinho. Porque pagar o cafezinho com Bitcoin hoje é isso. Quando o Bitcoin estiver valendo 1 milhão, faz a conta. Quanto valeu em satoshis, né? Esse cafezinho que você pagou em Bitcoin, faz a conta. Quando ele chegar a $1 milhão, o quanto custou o cafezinho? Olha o cara dos 10 mil Bitcoins para pizza. É só olhar para ele. Eu não vou usar Bitcoin para pagar o meu cafezinho. Eu vou usar o SDT para pagar o meu cafezinho. Ou eu vou usar virtual para pagar o meu cafezinho. E eu compartilho dessa mesma ideia. Eu não acho que o Bitcoin vai ser uma moeda de fluxo, onde as pessoas vão estar transacionando para coisas do dia a dia. Eu acho que esse exemplo seu foi magnífico. Ninguém chega hoje num restaurante e fala, tudo bem, quanto que deu minha conta? Pega o pozinho de ouro ali, ó, vê se paga. Pega o pozinho de ouro. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a gente vai ter o Bitcoin como um ativo de reserva. Então, pô, eu quero me preservar, eu quero ter algo mais pra frente, quero viajar, quero ter todos esses benefícios que a gente tá falando. Então, eu vou ter essa minha reserva de Bitcoin. Mas em contrapartida, no meu dia a dia, eu vou ter o SDT, eu vou ter a moeda local, seja de qual país você estiver. Então, é ter essa visão de que o Bitcoin, ele não vai ser uma moeda que vai estar no fluxo. Pô, Rossello, eu te devo. Quanto te... pô, te pago isso. Não, Caio, me paga em Bitcoin. Não. A não ser que seja uma coisa acordada realmente em relação ao Bitcoin. Exato. Se você pensa assim, se você parar pra pensar, né? Vai chegar 1 milhão.
Então eu não vou gastar. Assim, Caio, essa cerveja aqui, daqui 10 anos, vai poder vender ela por $100 mil. Então eu não vou beber. Deixa ela quieta. Deixa ela quieta. É igual. Por que que eu vou gastar uma moeda tão valiosa e tão escassa num cafezinho? Não faz sentido. Quando essa moeda, talvez daqui 15, 20 anos, for usada pra caramba, aonde ela não tem uma volatilidade tão grande, ok. Aí tudo bem. Agora, nem pensar. Eu Concordo. Vai fazer uma pergunta? Eu tenho tinha uma aqui na eu cabeça. tenho uma última pergunta também. Quer fazer Tá, primeiro? eu vou fazer uma primeiro aqui, então. A gente comentou bastante de Bitcoin e o USDT. E essa parte de pagamento, dessa facilidade, dessa solução. Excluindo o tema USDT, vamos colocar um cenário que o dólar caiu. Pum, aconteceu o que muitos aí estão esperando. O dólar caiu e tem o Bitcoin. Você acredita que tem alguma criptomoeda hoje, alguma altcoin, que possa substituir esse papel do dólar? Eu acho que a única que poderia realmente é o USDT mesmo que o dólar vai cair, a paridade com o USDT vai cair junto. E quando a gente fala cair, a gente tem que pensar sempre o quê? O cair em relação à nossa moeda local. Porque o dólar pode estar caindo em relação ao real, mas pode estar subindo em relação ao rand. Pode estar subindo em relação ao peso argentino. O peso argentino, tudo sob relação ao peso argentino. Não serve como comparação. Mas qualquer outra moeda, em relação ao euro, em relação ao pound, caíram em relação àquele. Em relação a nós, se caiu, é porque a nossa moeda real fortaleceu em relação a uma moeda fiduciária de um país chamado Estados Unidos. Mas se ela fortaleceu, eu posso comprar mais bitcoins, que é o que tu falou. Minha reserva de valor é Bitcoin. Então, se o real fortalecer, a primeira coisa que você tem que fazer é: vou comprar Bitcoin. E aí eu vou usar qual é a moeda melhor de circulação do momento para eu poder fazer compra? O USDT? Beleza. Então eu vou comprar o USDT para o dia a dia, porque talvez nem todo lugar vá aceitar meu real. Mas o USDT sim. E pode ser que o USDT que eu estou indo lá para Hong Kong não desvalorizou. Hong Kong, por exemplo, há mais de 20 anos é 7,7. Um dólar é 7,7 Hong Kong dólar. Há muitos anos. Então lá não desvalorizou. Já na Argentina, eu acho que é 100 mil pesos. Então, essa é a relação. Mas por isso que eu acho que o Bitcoin é tão importante, como reserva de valor. Uma outra moeda que eu acho importante, porque eu tenho no meu portfólio, é o Tether Gold, que é o Shout, que é com paridade no ouro. Mas por que eu tenho isso? Porque eu acredito que em algum momento o SDT vai parar de ser usado como referência e o ouro passa a ser a referência. Isso é uma coisa que a própria Bitfinex vem de pouquinho em pouquinho implementando. Então eu também estou criando a minha reserva em Shout, em Tether Gold, justamente por isso. Então eu tenho no meu portfólio, são pouquíssimas as que eu tenho hoje. O Shout é uma delas, que eu deixo no portfólio. Por quê? Porque é uma moeda que me dá essa segurança de ser em ouro. E por que o ouro ele é muito mais estável? Porque não é usado somente como um mecanismo financeiro. Ele é usado, além de ser lastro de algumas moedas, não lastro total, mas lastro parcial, mas ele também é usado na indústria. As placas de circuito eletrônico precisam de ouro. Então você tem uma usabilidade na indústria farmacêutica, a indústria agrícola. Cara, ouro é usado num monte de lugar. Não necessariamente somente para a questão financeira. Quando você olha o dólar, onde o dólar é usado? Para guerra e para financeiro. Só. Então, enquanto tiver guerra no mundo, tem dólar. Ele vai estar valorizando. Então, eu acho que você olhar nesse ângulo, sim. E um ponto muito importante, né? O ouro você não imprime. Você não fabrica ouro. Cria uma máquina aí que vai fabricar ouro. Exato. E já vou te passar a pergunta, Manda. porque gerou outra aqui, que é: você acha que hoje tem espaço? Quando nós falamos que Bitcoin é ouro, dentro de todo o cenário e dessa revolução que ele vem fazendo, você acha que tem espaço para a gente ter uma altcoin que seja uma prata amanhã? Eu acho que não. Eu acho que vão ter, cara, a gente vai ver talvez stablecoins com paridade na soja, a gente vai ver com paridade em vários outros, não só metais, mas em vários outros ativos, e por que não, de repente, amanhã a gente não vai ter, por exemplo, a Coca Coin, mas não da Coca-Cola. Digamos que amanhã no mundo, cocaína foi liberada.
Bom, se Pablo Escobar tivesse vivo, eu garanto pra vocês, ele já tinha feito a Coca-Cola. Isso eu posso garantir. Por que não a cannabis? Já tem alguns exemplos de cannabis. Então a gente vai ver criptomoedas com segmentos. Com certeza, aquele cartel OPEP, que é um cartel do óleo. Amanhã eles podem resolver fazer a Oil Coin. Eles podem resolver fazer isso. Então, quando eles estão pensando em fazer esse tipo de coisa, o que acontece com isso? A gente está vendo que a gente vai ter moedas segmentadas de acordo com o país, mas a reserva, meu brother, sempre vai ser o Bitcoin. Sempre vai ser o Bitcoin. Até mesmo, a gente vai ver, tá na moda falar de CBDC, os países vão ter o CBDC. Pô, que legal, eu acho que tem espaço para ele sim, mas eu acho que a gente vai ver países emitindo CBDC com paridade no Bitcoin. Certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque a gente vai ver nos próximos 100 anos a reserva de valor, a reserva de ouro dos governos estagnada e a de Bitcoin fazendo assim, ó. Fazendo assim. O próprio, se você vê o relatório que saiu da Tether agora, o Q3 que saiu da Tether, você já está vendo que as reservas de Bitcoin de lastro do USDT vêm aumentando constantemente. O que a Tether está fazendo nesse meio tempo? A Tether está dizendo, vamos parar a compra de T-bills, que é do Tesouro Americano, e vamos passar a comprar mais Bitcoin. Isso, dá para ler nas entrelinhas. A intenção deles é construir um segundo lastro em Bitcoin. Porque se você pensar, se o Bitcoin, a Tether está comprando Bitcoin hoje é $35 mil. Mas quando tiver 1 milhão, ele vai ter mais reserva do que Tether circulante. Se ele fizesse isso com T-bills, ia ser 1 para 1. Entendeu? Entendi. Então a gente vai ver, sim, o Bitcoin como uma reserva de todos os tipos de moedas que a gente vai ver surgindo ao longo do tempo. Top. Nossa. Tem mais algum? Mete bronca, Tá. Caião. Interessante, até eu vou pontuar só o que a gente falou aqui, que as criptomoedas vêm por questões de liberdade, né? Tem uma questão, claro, também de inflação, né? Porque é uma base monetária que se mantém constante, então também inflação constante. E, se você não sabe, o seu real com toda certeza vai desvalorizar, e não é eu falando, é o Banco Central, porque ele tem uma meta para isso, né? Mas como você acha que vai acontecer essa, vamos dizer, aceitação de massa em criptomoedas? Você acha que pode ser alguma coisa gradativa e vai acontecendo, ou você acha que, na verdade, vai acontecer algum evento pontual que vai fazer uma corrida e isso vai evoluir mais rápido? Eu acredito muito em... vai acontecer naturalmente. E quando a gente olha para a história, até mesmo da criptomoeda no Brasil, você consegue ler isso nas entrelinhas e você já consegue ver isso. Que é o quê? Os bancos brasileiros eram terminantemente contra criptomoedas. Eles encerravam contas. Nós chegamos a processar todos os bancos brasileiros. Chupa o Banco Laranja. Tá? Nós ganhamos de vocês. Bom, enfim. Eles eram contra. Agora a gente já está vendo o Banco Laranja vendendo Bitcoin. A gente está vendo o Banco Roxo vendendo Bitcoin. O que isso quer dizer? Que de pouquinho em pouquinho está tendo a pergunta, de pouquinho em pouquinho está tendo já a consulta do usuário, a curiosidade do usuário. Então eu acho que aos poucos isso está indo crescendo e cada vez mais você está vendo os usuários falando, não, o Bitcoin é legal. Eu estou vendo. Então a gente está vendo os bancos agora sendo pró-Bitcoins. Mas eles não podem vender ainda o Bitcoin de verdade. Eles têm que vender o Vale Bitcoin. Por questão de LGPD, por questão de privacidade, por questão de regulamentação. Quando nós resolvermos a questão com o RGB, que é um Layer 2 do Bitcoin, quando a gente colocar o USDT rodando tanto em RGB como rodando já está rodando na Liquid, então tranquilo isso, a gente também resolve o problema dessa privacidade. Quando o banco passar a oferecer uma carteira de verdade para o usuário, onde este usuário ele é o detentor da chave privada ou coassinada com o banco, aí a gente começa a ver uma usabilidade mais em massa e uma aceitação maior. E tem um outro aspecto que é super legal, que é o quê? O banco ele pode se tornar um node, um validador. Então ele pode garantir para o usuário dele dizendo o seguinte, se cair a rede, não te preocupa. O nosso node está funcionando.
E ele Legal. ganha para validar a transação. Então, você já ajudou o banco em termos de descentralizar, você ajudou o banco de transferir um pouco da responsabilidade para o usuário, porque ele tem a chave privada, e você está resolvendo que o banco também está ganhando dinheiro, porque agora ele também é um node. Mas para mim, um dos pontos mais principais que tem é de um instrumento que aí entra o governo, que ele deveria ajudar, chamado FDIC, que é o seguro, ou então aqui no Brasil a gente tem o FGC, que é o seguro garantidor. A partir do momento, para que serve esse fundo garantidor? Né? Se o banco quebrar, no caso do Brasil, até R$250 mil por CPF, o governo brasileiro, o fundo garantidor, vai lá e paga isso aí. O que acontece quando você tem um tipo de conta onde ela é multiassinada por você e pelo banco? O seu dinheiro não está disponível para o banco para sair emprestando e para sair correndo com seu dinheiro. Ele está fazendo o papel de apenas de manter ali funcionando o sistema. Ele está fazendo a função de custódia de chave. Quando você quer pagar qualquer coisa, você assina, o banco assina, a transação acontece. Não precisa do FDIC, não precisa do seguro. Por quê? Porque aquele valor independe se o banco está operacional ou não. E se o banco não está operacional, o regulador tem uma cópia dessa chave. Não existe corrida bancária assim. Não existe mais corrida bancária. Não existe, vão tirar tudo dali. Entendeu? Isso é o futuro das finanças. Então, espero que vocês estejam vivos para ver, mas já dá para experimentar. Já dá para experimentar um pouquinho com a Truter. Vai lá, baixa a nossa carteira que vocês vão ver. Meu, É isso aí. que papo fera, hein? Pô, que bom, cara. Eu Marcelão. tentei o melhor, dei o meu melhor hoje. Não, e foi top. Eu espero aí que vocês estejam aprendendo bastante de tudo que a gente conversou. O Rosselão tem uma ampla história de vida e uma ampla experiência para compartilhar todas essas informações que a gente está falando aqui, com fundamento. Então, Rosselão, muito obrigado por ter vindo. Cara, foi sensacional o papo. Bom, legal. Um último recado pra galera, que é muito importante, tá, pessoal? Façam perguntas. É muito importante. É só me procurar em todas as redes sociais, colocar meu nome, Rossello Lopes, lá no Google. Vai aparecer um monte de gente que gosta de mim, vai aparecer haters também, como todas as pessoas, como todos os seres humanos, né? Mas vocês conseguem me achar. E é importante fazer pergunta. Aí tem muita gente que diz o seguinte, cara, pô, Rossello, mas a pergunta é muito idiota. Tá? Então eu vou te falar uma coisa muito importante. É melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota que não fez a pergunta. Total. Entendeu? Então, pergunta, velho. Ah, cara, eu não entendi o que tu falou de chave privada. Eu vou ter todo o prazer do mundo de te atender. E, cara, eu atendo todos. Todas as pessoas. Tem gente que fala, não é possível que foi você que respondeu às 4 horas da manhã. Foi. Eu levantei pra fazer xixi no banheiro, levei o telefone celular, vi que tinha umas perguntas, fui lá, aproveitei e respondi. Entendeu? Todo mundo faz o número 2, tá? Eu, inclusive. Quando eu faço o número 2, sabe o que eu faço? Eu respondo pessoas. Quando eu tô num avião que tem internet, sabe o que eu faço? Eu respondo pessoas. Quando eu tô esperando o voo atrasado, que o desgraçado atrasou, eu respondo pessoas. Eu respondo todo mundo que me pergunta. E se você tem 0,00001 Bitcoin, ou você tem 1 milhão de Bitcoins, eu vou responder igualzinho. O importante é tornar você uma pessoa capacitada a capacitar outra pessoa. É esse o foco. Top demais. É isso, Rosselão. Brigadão demais por ter vindo. Pessoal, valeu, tamo junto. Não esquece de deixar os comentários aí. aqui, essas perguntas, porque se vocês fizerem pergunta e o Rossello não vê, pode deixar que eu vou ter o papel de mandar pra ele e chamar ele pra um próximo episódio, viu? Fica pendente aqui. E, gente, não esquece de seguir o nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima! Valeu! Valeu!